começamos a buscar, nós vamos entrar em contato com diversas camadas e níveis da verdade, porque a investigação, ela não para. Então nós encontramos uma fonte de conhecimento, temos que investigar aquilo, ir a fundo naquilo, mas não devemos parar, temos que continuar indo mais além. Porque se nós estagnarmos num rótulo, num dogma, numa doutrina, numa religião, num caminho científico, nós vamos ficar estagnados. Nós não vamos entrar em contato com a essência do conhecimento que está aí, disponível para todos. Só que nós temos que buscar, nós temos que continuar abrindo nossa mente, saindo dos bloqueios, saindo da limitação intelectual, trabalhando a nossa consciência, para que nós possamos ter a humildade e a abertura para aprendermos o novo, para aprendermos que tudo aquilo que possivelmente nós conhecemos como verdade possam ser apenas fragmentos da verdade. Muitas pessoas se agarram, por exemplo, a uma teoria, a uma ideia, e não conseguem se desprender daquela ideia. E quando elas entram em contato com uma informação nova, com algo que pode quebrar aquele paradigma que ela construiu, a primeira reação é atacar, a primeira reação é resistir, porque a pessoa se sente ameaçada. Ela tem um conhecimento e aquele conhecimento para ela é a verdade. E se você traz uma informação nova e ameaça as crenças das pessoas, as pessoas vão te atacar, as pessoas vão te apedrejar. Você vai ser visto como uma ameaça, porque o medo da verdade é muito maior do que a vontade de encontrar estas verdades. Então, nós temos que estar muito conscientes, muito atentos a esse mecanismo que nós temos. Mesmo que nós tenhamos essa aspiração, essa vontade, essa gana de buscar a verdade, de buscar o conhecimento, nós temos que tomar muito cuidado, porque o sistema, as lideranças mundiais, criaram doutrinas, religiões, métodos científicos, histórias, para que nós ficamos iludidos e aprisionados em crenças, justamente para que nós possamos seguir pela fé e não pela experiência. Vocês acham mesmo que se os senhores do mundo, esses líderes mundiais, esses grupos de poder que estão instalados na Terra há milênios, quisessem que a humanidade, os seus escravos, soubessem da verdade, essa verdade estaria disponível? Essa verdade, esse conhecimento estaria aí facilmente disponibilizado para que todos tivessem acesso? Não é de interesse deles que o ser humano se liberte, que o ser humano encontre a sabedoria, o conhecimento, o caminho que traria para ele o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro propósito da vida. Então, as doutrinações, tanto em meios culturais, midiáticos, econômicos, políticos, sociais, religiosos, científicos, estão sempre conduzindo a população para uma crença e um conhecimento que vai estagnar e limitar a pessoa. Por mais que nós possamos acreditar e sentir que aquele conhecimento está nos conduzindo para uma libertação, na verdade não está. Porque muitos dizem, que a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Bom, se a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer, qual deveria ser o conhecimento mais importante para a humanidade? Primeiro, compreender o que é a vida. E segundo, entender o que é a morte, o que há além da morte. Qual o propósito da vida? Por que estamos aqui? Isso nos leva a questionar sobre a existência de um Criador, de Deus. E quem somos nós nessa criação? Por que estamos aqui? Qual o propósito disso tudo? E qual o conhecimento que vai trazer para a humanidade as respostas referentes a isso? Ele está disponível? A maioria das religiões diz o seguinte, que você tem que ser uma pessoa boa, fazer o bem, adorar e amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar o próximo, porque um dia você vai para o céu ou para o inferno, dependendo das suas ações. Se você fizer o bem, você vai para o céu. Se você fizer o mal, dependendo do que você semear, você irá colher. Então, essa doutrinação se baseia o quê? No medo e na promessa de uma recompensa. Então a humanidade vive, basicamente, pela ambição e pela esperança de que um dia, quando ela vier a morrer, ela vai encontrar um resultado ou uma nova vida para ela
que será eternamente uma bem-aventurança ou um sofrimento eterno. É imposto para nós um sentimento de culpa, um sentimento de que nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui sendo observados, nós estamos aqui vivendo uma vida para chegarmos numa espécie de aprovação ou reprovação de um suposto Deus que está nos observando, nos julgando, nos condenando ou nos aprovando diante da nossa vida. Mas será mesmo que este é o propósito de estarmos aqui? Será que a humanidade vive neste mundo para passar por isso? Temos que pesquisar, temos que ir atrás do conhecimento. Não podemos simplesmente aceitar o que o padre, o que o pastor, o que as religiões do mundo inteiro, que foram criadas pelo ser humano, ditam para nós. Temos que nos questionar, temos que investigar as religiões, temos que investigar o conhecimento deixado por todos esses personagens de todas as religiões. O que será que aconteceu realmente na história, na presença desses personagens que passaram pela Terra? Será que o que eles fizeram e o que eles deixaram de conhecimento, de informação, de ensinamento, realmente foi preservado? Realmente foi escrito pelo ser humano fidedignamente, da forma como realmente foi passado? Com certeza não, porque senão a humanidade já estaria hoje totalmente liberta, já teria encontrado um sentido, um caminho. Mas não, o ser humano está caminhando cada vez mais para o sofrimento. A humanidade não tem dignidade, a humanidade em grande parte está na pobreza, na miséria. E enquanto isso, os poderosos, os donos do conhecimento, os donos da riqueza mundial, criam esse sistema para que as pessoas fiquem iludidas numa ideia de vida passageira. Mas a verdade por trás disso tudo, e creio eu que a verdade por trás de todos os ensinamentos dos grandes personagens de todas as religiões quando passaram pela Terra, era justamente mostrar para o ser humano o caminho para que ele possa alcançar um nível cada vez maior de consciência, de evolução e de vida eterna, para que nós compreendamos o que significa esse ciclo de vida e morte em que estamos inseridos nesse mundo. Porque isso não é normal. Não existe um propósito divino para que o ser humano sofra, para que o ser humano continue patinando, repetindo ciclos e ciclos e ciclos de erros, de estagnação. Não é possível que se exista uma consciência superior, que o projeto e o plano dela para a humanidade, para a criação dela, seja a mentira, seja a manipulação, seja o mal, seja o sofrimento, a miséria. Não. Então, onde é que está o oposto disso tudo? Onde é que está a verdade? Onde é que está a paz entre os povos? Onde é que está o conhecimento, a dignidade, a abundância, a prosperidade? Onde é que está a saúde da população? Por que nós vivemos sempre na falta? Nós vivemos sempre no medo. E quando encontramos um pouco, uma parcela do conhecimento que pode nos conduzir à liberdade verdadeira, nós temos medo, nós reagimos, nós defendemos a doutrinação e a mentira que foi imposta para nós. Então nós temos que acordar, nós temos que tomar consciência da ignorância que nós temos. Nós não sabemos de absolutamente nada. Nós estamos apenas seguindo e repetindo aquilo que os donos do mundo, aqueles que controlam esse sistema, querem que a gente viva. As informações, o conhecimento, a agenda que eles têm para a humanidade se resume em uma coisa só: não permitir que o ser humano alcance a sabedoria, ultrapasse eles, que são os donos desse mundo, né? Entre aspas, não permitir que os seus escravos, que o ser humano, alcance a sabedoria e o conhecimento que o liberte. Este é o ponto principal. Então, nós não podemos simplesmente nos acomodar diante das informações que esse próprio sistema está passando para nós, porque ele não vai passar a verdade. Não vai ser através da televisão, através de ciências, através de livros, através das religiões. Não vai. É difícil, porque, principalmente com relação às religiões, porque abala nossas crenças, né? Nós nos sentimos ignorantes, nós nos sentimos enganados. E esse sentimento que nós estamos sendo enganados é revoltante. E muitas vezes nós não aceitamos isso. Eu, sendo enganado, sou tão burro assim, que está sendo enganado esse tempo todo. Eu não admito que esse sistema
que tudo que está aí disponível seja uma mentira. Eu não fui enganado. Eu fui doutrinado, tudo que eu aprendi é verdade. Então eu prefiro sentir que eu não sou ignorante do que parar, refletir e pensar: se eu fui enganado, todas as pessoas estão sendo enganadas. Eu vou confrontar a verdade, eu vou ser humilde o suficiente para dar um passo e admitir que eu não sei nada, como dizia Sócrates, né? Só sei que nada sei. E somente assim eu vou conseguir abrir as portas para encontrar um novo conhecimento, para visualizar algo novo, para descortinar a verdade. E muitas vezes o que eu encontro não é a verdade absoluta, é apenas um fragmento de uma verdade ainda maior que eu poderia encontrar. Vou dar um exemplo. Nós realizamos muitas pesquisas, já há muitos anos, os pesquisadores de Dakar, com relação ao formato da Terra. No princípio, quando nós recebemos as informações sobre como seria, né, o formato da Terra, plana nas águas e convexa nos seus continentes, muitos de nós não admitimos que isso poderia ser verdade. Como a Terra não é um globo? Todo mundo sabe que a Terra é um globo, é esférica. Eu sou tão ignorante, eu fui enganado esse tempo todo. Eu não admito isso. Então eu vou atacar todas as pessoas que acreditam que a Terra não é um globo. Porque se a Terra não for um globo, eu vou ter que admitir que eu fui enganado. Só que depois de um tempo, nós começamos a sentir o seguinte, que se realmente a verdade é esta, ela pode ser comprovada cientificamente. E viemos a descobrir, através de experimentos, realmente, que a Terra não é um globo. Então, essa quebra de paradigmas abriu um leque para que nós buscássemos outras verdades, outros conhecimentos. É como uma fila de dominó que vai derrubando peça por peça. Uma vai derrubando a outra. Quando uma mentira é revelada e a verdade vem à tona, outras mentiras vêm à tona e outras verdades são reveladas. Mas a reflexão que nós estamos trazendo é justamente essa. Por que nós temos tanta dificuldade em abrir nossa mente, em estarmos flexíveis, né? À busca do conhecimento, a quebra de paradigmas, a romper com os dogmas? Talvez seja o nosso ego, nosso orgulho, né? Que não quer admitir que nós não sabemos nada. Então vem um medo muito grande, porque essa sensação de que tudo o que está à nossa volta é um verdadeiro show de Truman, é uma Matrix, realmente traz um pânico. Tudo que eu aprendi até hoje pode estar equivocado. Então a pessoa começa a buscar. Só que, infelizmente, nós vamos encontrar fragmentos e peças soltas dessas informações. E é muito perigoso que a gente comece a juntar essas peças e faça uma salada, uma mistura de informações e comece a viajar na maionese. Comece a criar coisas e fantasias e ideias que, na verdade, distorcem ainda mais a verdade essencial dos fatos. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que nós estamos inseridos nesse sistema de manipulação e que o conhecimento foi praticamente todo perdido, né? As informações verdadeiras foram praticamente todas ocultadas da humanidade. Então, qual é a saída? Ao meu modo de ver, eu acredito que vocês também vão entender o meu ponto de vista, é justamente que aqueles que estão acima de nós, aquelas inteligências, aqueles seres que nós chamamos de seres divinos, né? Aqueles que estão muito mais próximos do Criador, de Deus, do que nós, que eles possam realmente regressar, voltar, como fizeram no passado várias vezes, para transmitir a verdade para o ser humano, para trazer a luz do conhecimento para a humanidade. De tempos em tempos eles fizeram isso. E enfrentaram o sistema vigente, enfrentaram as lideranças mundiais e deixaram aqui uma parcela da verdade, o conhecimento. Foi o que fez Jesus Cristo na época, foi o que Buda fez, que outros grandes seres fizeram na Terra. Sempre vinham para trazer o conhecimento, para trazer a luz, para que a humanidade voltasse a ter contato com aquilo que ela realmente precisava para viver uma vida digna na Terra, para encontrar o caminho da libertação. Só que, infelizmente, depois de muitos anos após a transmissão do conhecimento, o ser humano manipulava, distorcia, adulterava aquelas informações e institucionalizava em cima de uma religião, em cima de uma filosofia, e o conhecimento era perdido. A única saída que nós temos agora é que possa ocorrer mais uma vez uma intervenção, possa ocorrer mais uma vez um retorno daqueles que sempre nos ajudaram, daqueles que sempre estiveram aí observando esse grande teatro da humanidade e que sabem o verdadeiro propósito da vida aqui na Terra. E que nós possamos estar abertos a estar em parceria com eles
a estar abertos a receber esse conhecimento e essas informações que eles podem vir a nos oferecer. Se deixar na mão dos seres humanos ou de qualquer tipo de pesquisa hoje na Terra, o que nós vamos encontrar são fragmentos, peças soltas. Torna-se muito difícil reunir essas peças. Eu quero deixar essa reflexão para que todos nós possamos pensar sobre nossa atitude, a nossa postura diante do conhecimento, da busca da verdade, da investigação, e que possamos ser honestos, né? Se estamos abertos ao novo, estamos abertos a uma nova realidade. Se somos realmente pesquisadores, se somos realmente os diferentes que buscam a verdade, custe o que custar, nós estaremos abertos. Nós vamos estar usando o nosso racional, nossa intuição, estaremos lúcidos diante do conhecimento e buscaremos a experiência, buscaremos a comprovação, buscaremos transformar nossa vida e daqueles que estão à nossa volta. É muito importante que a gente pare, olhe para nós também, porque não adianta só buscar no externo, buscar fora de nós a verdade, o conhecimento. Muitas vezes, se nós buscarmos o autoconhecimento, como dizia o oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Nós somos a resposta. Nós já temos o conhecimento dentro de nós. E quando nós acessamos externamente uma informação, dentro de nós algo ressona com verdade. Nós sabemos se aquilo é ou não verdadeiro. Só que para que nós possamos ter essa capacidade de percepção, nós temos que trabalhar o filtro da nossa mente. E a nossa mente é justamente um instrumento onde estão todos os condicionamentos, as doutrinações, as crenças, os dogmas impostos pela sociedade, pela ciência, pela religião. Então é muito difícil rompermos com nossas crenças. O exercício que eu estou propondo hoje para todos nós é que a gente esteja aberto, saia do julgamento, saia da crítica, saia da reatividade emocional, esteja aberto à reflexão, esteja aberto ao entendimento, à pesquisa. E digo mais, se tem dúvidas, coloque-se à prova, faça os experimentos, busque comprovar. Não acredite no que as pessoas estão falando, no que os livros estão falando. Busque a sua experiência. Comprove por si só todas essas informações. Somente a experiência, a experimentação e a vontade da própria pessoa em ir atrás para provar, como acabamos de falar, provar por si mesma aquele conhecimento como real na vida dela, é que vai trazer uma confirmação. Porque as crenças, como nós falamos, estão muito arraigadas. Principalmente no que diz respeito a essa questão das realidades paralelas, que muitos chamam de realidades espirituais, né? Ou mundos paralelos. E esse conhecimento está totalmente distorcido, né? Houve muita confusão, muita interpretação em cima disso. Principalmente com relação ao plano espiritual, né? O que realmente é esse mundo espiritual? Nós chamamos de segundo anel. Existem também outras realidades, né? Outros anéis. E um dia nós vamos conversar sobre isso. Então nós temos que aos poucos compreender a realidade à nossa volta. Primeiro nós temos que entender o que é esse mundo em que vivemos. Esta realidade. Nem isso nós ainda conseguimos entender, a realidade onde nós estamos. E as realidades paralelas estão aí à nossa volta o tempo todo, né? Existem outras realidades convivendo conosco o tempo todo, tanto na natureza como no reino humano. Existem muitas realidades paralelas. E existem interseções e influências também que ocorrem entre estas realidades. Nós nem temos noção destas influências. Este conhecimento, esta ciência, né, da verdade, precisa vir à tona. A humanidade precisa saber o que realmente acontece na vida, na realidade à nossa volta. Mas realmente a doutrinação, o conhecimento que foi imposto para nós é tão grande, é tão cristalizado, a suposta verdade está tão estabelecida que as pessoas não conseguem dar um passo para o novo, para a pesquisa, para a abertura para outras realidades principalmente, né? Não conseguem, né? O medo é muito grande. Então nós temos que trabalhar esse medo aí. Como podemos interpretar a questão da graça, do favor e merecimento?